E aí, galerinha? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre átomos e as suas partículas. Na aula anterior, a gente conheceu que o átomo ele é formado por 3 partículas subatômicas principais, né? Que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. E nós vimos que um átomo neutro, ele apresenta a mesma quantidade de cargas positivas no seu núcleo, que são os prótons, igual às cargas negativas na sua eletrosfera, que são os elétrons. Ou seja, essas cargas, por serem opostas, mas estarem na mesma quantidade, elas se anulam. E aí o átomo, de um modo geral, ele se apresenta neutro. Por isso que muitos cientistas achavam que os átomos não apresentavam, de fato, nenhum tipo de partícula carregada com algum tipo de carga, porque ele no estado fundamental, de fato, ele acaba se tornando neutro. Mas aí a gente viu que existe particularidades onde o nosso átomo pode estar perdendo ou ganhando elétrons, tanto que nós falamos que o número atômico é a quantidade de prótons, porque os prótons, por estarem no núcleo do átomo, o nosso átomo dificilmente vai perder ou ganhar prótons. As reações, elas sempre vão ocorrer, as reações químicas, não reações nucleares, calma lá. As reações químicas, elas vão ocorrer na eletrosfera, seja na questão de doar ou perder elétron, ou seja ainda na questão de compartilhar elétrons das suas eletrosferas. Partindo desses conceitos que a gente conheceu na aula anterior, hoje nós vamos trabalhar sobre essas partículas que são os íons. O que é o íon, gente? Pensa aí, o átomo neutro não tem carga, mas os íons vão ser justamente as situações onde o átomo ou o grupo de alguns átomos vão estar apresentando cargas. Dependendo do tipo de carga e dependendo também da quantidade de átomos que estão ali presentes, nós temos as classificações. Por isso que quando a gente vê aqui, ó, a gente tem o íons, e aí você vê simples e composto. Aí a gente vê aqui embaixo, ânions. Aí tem ânions simples e compostos, cátions, cátions simples e compostos. Por quê? Porque vai depender da quantidade de átomos que vão estar compondo esse nosso íon. Tranquilo? Então vamos lá para a gente conhecer lá no slide os conceitos que estão por trás de cada um desses conteúdos. Primeiro ponto, a pergunta. O que são íons? Se o átomo neutro não tem carga, o íon vai ser todas as vezes em que o átomo deixa de ser neutro ou ainda algum grupo de átomos que vai apresentar carga. Então, por isso, por definição, nós temos que íons são átomos ou grupos de átomos que apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, eles vão apresentar o quê? Vão apresentar carga elétrica, eles ficam carregados eletricamente e vão servir para formar compostos. E aqui a gente começa a observar que já existe uma classificação pré-definida. De acordo com o tipo de carga, positiva ou negativa, nós temos um tipo de íon. Quando a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons de um átomo ou de um grupo de átomos é aquela diferença onde os elétrons estão em maior quantidade, nós temos os ânions. Por que nós vamos ter os ânions? Vamos aqui com a gente rapidinho para nós raciocinarmos juntos. Porque nessa situação, quando nós temos ali mais elétrons do que prótons, o que eu tenho que visualizar? Que os elétrons apresentam carga negativa, enquanto os prótons apresentam carga positiva. Quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele não tem carga. Mas quando eu tenho mais elétrons que próton, eu vou ter uma carga. E a carga, ela vai ser referente à quantidade de elétrons que eu tenho a mais. Então, ela vai ser uma carga negativa. Por isso que a gente tem aqui o ânion, né, representado essa esfera, e o sinal negativo em cima, embaixo, ó, em cima.
Esse sinal sozinho, sem nenhum valor numérico, ele está dizendo para a gente que ele tem um elétron a mais que prótons. Então, a carga negativa que tem na eletrosfera é uma carga a mais do que as positivas que ele tem lá no núcleo. Por isso que ele fica carregado negativamente e recebe o nome de ânion. Quando a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons, porém, eu tenho mais prótons que elétrons, olha só o que você tem que mentalizar. Prótons são cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Se eu tenho mais próton que elétron, eu tenho mais carga positiva que elétrons, então que cargas negativas. Significa que eu ganhei prótons? Não, né, galerinha? Cuidado! Significa que eu perdi elétrons, então eu perdi carga negativa, fazendo com que o nosso átomo fique carregado positivamente. Então aqui, quando ele está carregado positivamente, significa que no núcleo dele existem mais prótons do que elétrons na sua eletrosfera. Professora, qual é o valor da carga? Vai depender de quantos elétrons ele perdeu. Gente, toda carga positiva ou negativa, ela depende da quantidade de elétrons perdidos ou da quantidade de elétrons ganhos. Se eu perdi um elétron, aí ele vai ficar com essa carga aqui, ó, positiva de 1+. Se forem 2, 2+. Ah, professora, não perdeu, ele ganhou elétron. Aí ele vai ficar carregado negativamente. De quanto? Da quantidade de elétrons que ele receber. Porque quando ele ganha elétron, ele não está ganhando prótons. Os prótons continuam o mesmo. Por isso que a carga vai ficar negativa. Tranquilo nessa parte? Então agora vamos lá para a gente ver a classificação desses íons. Vamos lá no slide. Então, a gente já sabe o que é íon. E eles são classificados, galerinha, de acordo com a quantidade de átomos que são formados e quanto a carga elétrica. A carga elétrica a gente viu, né? Se a carga é positiva, ele é um cátion, se é negativa, ele é um ânion. Mas aí, quanto à quantidade de átomos, nós temos dois tipos de classificação para os íons. Íons simples e os íons compostos. E aqui, galerinha, a gente tem que ter muita atenção. Porque quando eu falo íon, eu estou falando daqueles que apresentam carga negativa e positiva, tanto faz, é íon. Aí, quando eu falo cátion, aí eu só estou me referindo aos cargas positivas. Quando eu falo ânions, aí eu só estou me referindo aos de carga negativa. Por convenção, a carga elétrica ela é sobrescrita à direita do símbolo. O número que indica a quantidade de cargas, né, de elétrons que foram ganhos ou perdidos, ele deve vir antes do sinal. Então, o que isso significa? Que na representação de um íon, o que eu vou ter? Eu vou ter o símbolo do elemento e nessa parte aqui eu vou ter a minha representação da carga. Digamos que eu estou falando de um oxigênio que ganhou 2 elétrons. Qual é a quantidade de carga que ele ganhou? A quantidade de elétrons que foram ganhos, então, é 2. Qual é o símbolo, o sinal que eu vou utilizar? Positivo ou negativo? Lembra lá. Elétron é carga negativa. Então, se ele ganhou elétron, ele ganhou 2 cargas negativas. Então, vai ficar 2 menos. O valor numérico aqui vem antes do sinal, da intenção da carga. Então, aqui a representação ficaria x elevado a 2 menos 2 menos. Não é menos 2. Essa representação, a gente entende o que a pessoa está querendo dizer, mas ela não é a correta. Beleza? Então, com relação aos íons do tipo simples, como que nós vamos identificá-los? Eles vão ser formados por átomos de um mesmo elemento químico, que podem ser, no caso aí, os ânions, quando ele ganhar carga, né, ganhar elétrons, ou os cátions, quando ele perder elétron. Mas, ó,
vamos aqui comigo. Essa classificação aqui dos íons simples te lembra o que com relação ao que a gente viu sobre as substâncias, né? A gente tinha substância simples, substância composta, não foi isso? Nas substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Quando essa substância apresentar carga, seja positiva ou negativa, ela é um íon simples. Se você entendeu o conceito de substância simples e composta, você consegue entender isso aqui. Porque ele nada mais é do que uma substância simples que não tem a sua carga neutra. É uma substância simples que, em algum momento, ela perdeu ou ganhou elétrons. E aí ela virou um íon do tipo íon simples. Tranquilo? E aí a gente tem a representação, o modo da escrita que é muito importante para a gente na hora de fazer as atividades. Identificar, olhar lá e conseguir saber que aquilo é um íon e também de se expressar. Quando você precisar escrever, né, esse íon, você saber fazer certinho. Então vamos lá no slide para você observar a representação do nosso íon simples. O que acontece aqui? O padrão continua o mesmo. Se a carga é negativa, ele é um ânion. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui a representação do elemento, tá? O símbolo do nosso elemento. Em alguns casos pode aparecer o número atômico, que é o número de prótons. Não é obrigatório. E aqui eu vou ter a carga e esse A aqui vai me indicar quantos elétrons foram ganhos, nesse caso do ânion. E aqui, ó, esse B vai me indicar quantos elétrons eu perdi, que aqui no caso é um cátion. Se eu perco elétron, sempre fico carregado positivamente. Então aqui é o símbolo do elemento químico, aquele símbolo que a gente encontra lá na tabela periódica. E aqui eu tenho a representação do valor da minha carga. Tranquilo? Se o símbolo do elemento químico estiver sem o valor de carga nenhuma, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, o oxigênio, que não é assim, é um oxigênio fechadinho. Eu tenho lá o oxigênio, não tenho carga nenhuma aqui, ó, nada, nada, nada. É um íon? Não. Ele nada mais é que um átomo neutro. Então, eu não preciso me preocupar com cargas. Ele pode vir a se tornar um íon, dependendo do elemento que estiver sendo representado, pode. Mas aí você tem que observar no enunciado de uma questão o que ela está te falando para você determinar se ele vai ser um cátion ou um ânion. Tranquilo? Então, os íons simples, eles podem ser tanto para os ânions simples, quanto para os cátions simples. O que isso quer dizer, galerinha? Quer dizer que eu posso ter substâncias simples que estão perdendo elétron, e aí quando elas estão perdendo elétron, o que elas vão ficar carregadas? Positivamente. Por quê? Porque vai ter mais próton do que elétrons. Então as cargas, quando a gente for tentar anular, eu vou ter carga positiva a mais que carga negativa. E eu também vou poder ter substâncias simples ganhando elétron. E aí eu vou ter um ânion simples, que é quando essa substância recebeu elétron, e aí eu tenho carga negativa a mais ali na minha eletrosfera do que carga positiva no núcleo. Então, ânion simples e composto é isso. É bem parecido com a definição de substância simples ou substância composta. Porque nesse caso aqui é sempre quando eu tiver um átomo de um mesmo elemento apresentando carga, seja positiva ou seja negativa. Tranquilo? E os íons compostos, já que a gente falou dos íons simples. Vamos lá no slide para a gente acompanhar os íons compostos? Perdão, os ânions simples, que a gente falou dos cátions, né? Nessa questão aqui dos ânions simples, é a mesma coisinha dos nossos cátions. A diferença é que nós vamos estar falando daquela substância que ganhou o elétron. Então, quando a gente representa um ânion do tipo simples, eu sempre vou ter o valor da carga aqui, um número que representa quantos elétrons foram ganhos, e depois dele a carga negativa.
Professora, se eu quiser saber a quantidade o valor total da carga do íon, o enunciado deu lá, o número atômico dele, disse que ele ganhou tantos elétrons, como é que eu vou saber a carga total do nosso íon? Ou, no caso, como que você vai saber a quantidade de elétrons que ele vai ficar? Porque a carga, gente, é a quantidade de elétrons que ele ganhou. Então, se eu tenho lá o oxigênio, que ganhou 2 elétrons, a minha carga é menos 2. Então, aqui, ó, a quantidade de carga são 2 cargas negativas. Se eu pergunto qual é a quantidade de elétrons desse nosso íon, o que você vai fazer? Desculpa, tenho vontade de tossir. O que você vai fazer? Você vai pegar o número atômico do teu átomo, quando a gente está falando de um ânion simples, do teu elemento, e vai somar a quantidade da carga que ele tem. Então, sempre vai ficar o prótons mais a carga, que aí vai me dar o total de elétrons que eu tiver aqui no meu ânion ou no meu cátion. Olha esse exemplo para você observar. Esse elemento aqui é o cloro. O cloro, ele é um halogênio. Os halogênios, eles ficam localizados lá no grupo 17 da tabela periódica. Da classificação das tabelas antigas, eles ficam no grupo 7A, que são as famílias, né, a família ali dos halogênios. Todos os elementos que estão nesse grupo, na sua camada de valência, que a gente vai falar mais a fundo, eles vão estar apresentando 7 elétrons. E na química existe uma regra que nós chamamos de regra do octeto, onde, para a estabilidade dos átomos, eles necessitam apresentar nessa última camada deles 8 elétrons, que é a configuração eletrônica dos gases nobres, com exceção do gás hélio, que apresenta 2 elétrons. Então, o que acontece? O nosso cloro aqui, lá na sua última camada, ele vai ter 7 elétrons. Aí eu pergunto, esse cara, para chegar na estabilidade aqui, ó, que é 8 elétrons, faltam quantos para ele? 1. Então, o cloro, assim como os elementos dessa família que ele pertence, tem essa tendência de ganhar um elétron. Eles têm essa tendência por causa da eletronegatividade deles. Então, o cloro, que tem número atômico aqui 17, ele tem essa tendência de ganhar um elétron, então ele é um ânion de carga 1-. Professora, mas e aí? Quantos elétrons existe no total agora para esse cara? Eu tinha 17 prótons. Como aqui ele era um átomo neutro, significa dizer que eu também tinha 17 elétrons, porque os prótons são positivos e os elétrons negativos. 17 com 17 me dá 0. Então, o átomo de cloro, no estado fundamental dele, ele tem 17 elétrons. Para eu saber quantos elétrons ele vai ficar quando ele passa a ser um ânion, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de prótons e somar a ele a carga do meu íon. Então, vai ficar 17 mais 1, ele fica com um total de 18 elétrons. Beleza? 18 elétrons. Na camada de valência dele fica isso aqui, ó. A camada são esses círculos e essas bolinhas vermelhas estão representando os elétrons. O centro azul está representando o meu núcleo com os prótons e os nêutrons. Então ele vai ter quantas camadas? Ele vai ter 1, 2, 3 camadas, certo? Nessa terceira camada, que é a mais externa, ele tem quantos elétrons? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Observem aí, 7 elétrons. Quando o meu átomo de cloro recebe um elétron, quando ele ganha um elétron, ele atinge a nossa tal estabilidade da regra do octeto, porque ele vai passar a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 elétrons. Como ele ficou com um elétron a mais, ele ficou com uma carga negativa, de 1 menos. Então, o átomo de cloro apresenta no seu estado fundamental 17 elétrons, enquanto o íon cloreto lá, que é o íon carregado negativamente, apresenta 18 elétrons no total. Como ele tem uma carga negativa, a mais que as cargas positivas do núcleo, ele fica com essa carga aqui representada acima do seu símbolo. Tranquilo? O mesmo esquema serve para os nossos cátions simples, tá? Eu vou ter ali um átomo perdendo elétrons e ficando com excesso de carga positiva, que são as cargas dos prótons. Então, ele se torna um íon carregado positivamente, que é o que nós chamamos de cátion. Ah, professora, qual é o valor da carga? Novamente, depende de quantos elétrons ele vai estar perdendo. Como é que eu posso representar? Eu preciso obrigatoriamente colocar o número de prótons? Não precisa. Basta você representar o símbolo do elemento e corretamente a carga correspondente a ele. Aqui a gente tem um exemplo do potássio. Potássio, ele tem ali uma grande tendência de perder um elétron. Por quê, professora? Porque na última camada dele, na sua camada mais externa, ele tem só um elétron. E a regra do octeto fala que eles deveriam ter 8. E na camada anterior, ele apresenta esses 8 elétrons. E aí o que acontece? Ele tem mais tendência de perder esse elétron que está isolado nessa última camada do que ganhar mais 7. Mas por que ocorre essa tendência de perder e de ganhar com relação a essas questões aí desses átomos? O que vocês têm que entender? As cargas diferentes, vocês sabem que elas se atraem. Se você pegar ímãs e colocar o lado negativo com o positivo, ele vai grudar, que dependendo do tamanho do ímã, você vai precisar exercer uma força grande para poder separar. Mas se você colocar o ímã com as duas faces positivas para tentar colocar uma grudada na outra, elas se repelem. Não é isso? Então, a mesma coisa acontece com o átomo. O núcleo do átomo é carregado positivamente. Então, ele exerce uma atração em cima dos elétrons que estão girando ali, mantendo eles sempre atraídos pela diferença de carga. Mas o que acontece? Os elétrons que estão mais distantes, eles requerem mais energia para se manter atraído pelo núcleo, devido à distância. Então, os níveis mais próximos do núcleo são os níveis menos energéticos. Quanto mais longe, mais energia. E aí esse átomo, que tem um elétron isolado lá na última camada, quando eles se aproximam de um átomo, que a última camada dele tem 7 elétrons, a atração que vai ocorrer para a retirada desse elétron vai ser maior. Porque para esse átomo aqui com 7 elétrons na valência manter esses 7 elétrons atraídos pelo núcleo, significa que eles têm uma forte força de atração. Enquanto o outro teria que exercer uma energia maior e aí alguns deles acabam perdendo esse elétron da sua camada de valência, que é o que ocorre muito com os nossos elementos do grupo lá dos alcalinos e alcalinos terrosos, que são os metais. Os metais, eles têm uma grande tendência de perder elétron porque eles têm uma pequena quantidade de elétrons na sua eletrosfera, o que requer uma menor energia para manter esses elétrons aproximados. Enquanto os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, como a família dos halogênios, dos calcogênios, eles têm uma maior quantidade de elétrons e, assim, uma maior força de atração entre o núcleo e esses elétrons, fazendo com que eles tenham mais facilidade de estar ali, entre aspas, roubando elétrons desses átomos que têm essa menor força de atração. Tranquilo? Então vamos continuar lá para você entender como que surge então esse cátion. Então aqui o nosso potássio, por essa força de atração não ser tão forte, ele acaba perdendo esse elétron dele. Então, o nosso potássio aqui, que é neutro, ele apresenta 19 prótons, cargas positivas, 19 elétrons,
cargas negativas. Quando a gente soma aqui, as cargas se anulam. Porém, quando ocorre ali essa reação, essa ligação entre esse átomo com o outro mais eletronegativo, ele perde esse elétron. Permanece a quantidade de prótons, né, que está no núcleo. E aí, como ele perdeu um elétron, ele tinha 18, passou a ter... Ele tinha 19, perdão, passou a ter 18. Quando eu faço 19 positivo com 18 negativo, me dá uma carga positiva, que é a carga que a gente representa aqui. Tranquilo? Então, para os cátions, sempre que você quiser saber quantos elétrons ele ficou no final, quantos elétrons ele possui na sua forma de íon, o que você vai fazer? Vai pegar o número atômico dele, que é a quantidade de prótons, e subtrai o valor da carga. Quando a carga é representada só pelo sinal positivo ou negativo, como é esse caso aqui, ó, tem só o sinal positivo, significa que é uma carga 1+. Então, vai ficar 19 menos 1, que vai dar 18 elétrons. Tranquilo? Olha a representação aqui em níveis de eletrosfera. No caso aqui do potássio, ele tinha 1, 2, 3 camadas eletrônicas com elétrons. Só que essa terceira camada dele, ele apresentava um único elétron. E na camada mais interna, ele apresentava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se ele perder esse um elétron, como não vai ter nenhum outro elétron nessa camada 3, essa camada deixa de existir. Então, a camada dele de valência, ou a camada mais externa, passa a ser a segunda, onde ele apresenta 8 elétrons nessa camada. E por isso, essa configuração aqui é a configuração dita como a mais estável, né? Quando ele tem a estabilidade dos 8 elétrons na sua camada de valência. E aí ele dá origem ao que nós chamamos de íon cátion, que no caso é o cátion do íon potássio, né? Com a representação de 1+, porque ele perdeu uma carga negativa, ficando com mais carga positiva. Tranquilo? O átomo neutro a gente já conheceu, é aqueles que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, fazendo com que a carga positiva anule a carga negativa. Aqui, até o momento, foram os íons simples, né? Agora a gente vai para os íons compostos. E aqui tem que ter atenção, tá, galerinha? Principalmente para o próximo ano, quando nós formos trabalhar oxirredução. E aí a gente tem que estar fazendo o cálculo do número do NOx. E os números de NOx, eles estão diretamente relacionados com as cargas de cada um dos elementos que compõem os nossos compostos. Tranquilo? Então vamos conhecer. Primeiro, quando a gente fala de íon composto, nós estamos falando daqueles íons que são formados por grupos de átomos de elementos químicos diferentes. E isso aqui faz toda a diferença. Porque se a gente tiver ali um íon que tem, digamos, eu estou falando, mas não existe, tá? Só para dar exemplo. 5 átomos de carbono, e aí ele tem uma carga positiva. Eu tenho um grupo de átomos, não tenho? Só que eles são átomos do mesmo elemento, então ele torna-se um íon simples. Agora, quando eu tiver grupos de átomos que são de elementos diferentes, aí ele se torna um íon composto. Tranquilo? Então, o fato de ter um grupo de átomos não classifica por si só como composto. Ele tem que ser de elementos diferentes, assim como a gente classifica a substância composta, que são substâncias formadas por átomos de elementos diferentes. É o mesmo esquema, só que aqui a gente tem a presença das cargas. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o slide. Então, a gente está vendo aqui que eles são formados por grupos de átomos de elementos químicos diferentes que juntos, quando eles se compõem ali para formar esse composto, eles ganham elétrons, tornando ânions, ou seja, tornando um íon negativo. Ou ainda eles podem se juntar e perderem elétrons, tornando assim um íon que a gente chama de cátion, que é um íon positivo.
Nos ânions compostos, ou seja, nos íons de carga negativa do tipo composto, o que eles vão ser? Eles vão ser os grupos de átomos que vão estar ganhando um ou mais elétrons. E a quantidade de elétrons que eles vão estar ganhando, ela é representada ali na carga do meu íon, tá? Então, eles vão formar íons compostos negativos, ou seja, ânions, porque eles vão estar ali com o número de elétrons sendo maior que o número total de prótons que estão presentes no nosso composto. Lembrete! Os ânions são compostos negativos, são íons negativos, ou seja, sempre que eu falar de ânions, significa dizer que eu tenho maior quantidade de elétrons que de prótons. Isso é fundamental. Olha um exemplo aqui. Um grupo formado por um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio apresenta 2 elétrons em excesso. Temos o ânion sulfato. Está aqui a representação. Ó. Olha a importância de você entender a linguagem da química. Eu estou dizendo que eu tenho um enxofre, esse é o S. Se ele não tem nenhum índice aqui embaixo, significa que é só um átomo de enxofre. E aí o que vem? Aí vem o O4. Esse índice aqui está representando que eu tenho 4 átomos de oxigênio. E que a somatória do oxigênio com o nosso enxofre me dá um excedente de 2 elétrons. Ou seja, quando eu somo aqui todos os prótons e todos os elétrons desses átomos que estão participando, eu vou ter 2 elétrons a mais, que é a carga do meu íon. Tranquilo? Então, aqui ele é um íon bivalente negativo. Outros exemplos. O carbonato, 1 carbono, 3 oxigênio e 2 cargas negativas, 2 elétrons a mais. Nitrito, 1 nitrogênio, 2 oxigênios e 2 cargas negativas. Os cátions compostos são quando esses grupos de átomos eles perdem 1 ou mais elétrons. E aí, nesse caso, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, fazendo com que ele tenha carga positiva. Por isso que ele é um cátion composto. E aí aqui a gente tem um grupo, como exemplo, que formam o átomo de nitrogênio com 4 átomos de hidrogênio, apresentando uma deficiência de 1 elétron. Então, nesse caso aqui, a gente tem um cátion amônio. Olha só, 4 hidrogênios ligados a um nitrogênio, tendo uma deficiência de 1 elétron. Por quê? Porque o nitrogênio ele vai estar realizando, para ficar com a quantidade de elétrons estável, 3 ligações. Só que nesse caso ele realizou 4. 1 elétron está a menos no total de prótons nessa formação desse composto. Então aqui ele é um cátion monovalente positivo. Mono porque é só uma carga. Bi lá no outro porque eram 2 cargas. Bora aqui praticar um pouquinho. Exemplo de número 1. O elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. É um cátion, né? Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon são, respectivamente, e aí olha só o que esse problema quer que você faça. A partir do teu conhecimento do átomo neutro, que é o átomo de magnésio, que tem número atômico 12, ele quer que você diga quantos prótons e quantos elétrons existem no nosso íon magnésio. O que você vai fazer? Primeiro ponto, ele não perde não perde prótons e nem ganha prótons. Isso significa que se o número atômico dele é 12, a quantidade de prótons que ele tem é 12 também. Só que ele tem uma carga de 2+. Isso significa
que eu vou ter a quantidade de prótons menos a carga, que é 2, para poder definir quantos elétrons ele tem. Então, se eu tenho 12 prótons no meu átomo neutro, que era esse daqui, significava dizer que ele tinha 12 elétrons, certo? Só que a carga está me indicando que ele perdeu 2 elétrons, então ele fica com um total de 10 elétrons, que faz com que a nossa letra E seja a letra correta. Olha só, 12 é o número de prótons que ele tem, que é igual ao número atômico, e 10 é a quantidade de elétrons que ele tem, porque ele perdeu 2 elétrons. Aqui a gente tem, só para você observar, ó, magnésio neutro, átomo neutro, 12 prótons, 12 elétrons, carga igual a 0. Quando eu vou para o íon cátion magnésio, o que eu tenho? Eu tenho 12 prótons, porque ele não perdeu nem ganhou prótons, só que eu não tenho mais 12 elétrons, porque essa carga está me indicando que eu perdi 2 elétrons. Eu vou ter um total de 10 elétrons no final. E qual é a carga? 2 mais. Olha o exemplo de número 2 aqui. Marque entre as alternativas a seguir aquela que traz as palavras corretas para completar o enunciado sobre a propriedade de condutividade elétrica dos compostos iônicos. Gente, os compostos iônicos são os compostos que justamente quando estão ali, eles estão juntos formando pela diferença de carga. Então, eles quando colocam em água, essas cargas são liberadas e eles têm uma grande facilidade de condutividade elétrica. Então, assim, um composto iônico conduz corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado, aí a gente pensa, vai ser o quê? No estado líquido, né? Devido à existência de íons. Se não tem íons, não tem a corrente elétrica, tá? Então, devido à existência de íons. Ou ainda teria se tivesse elétrons livres, como é o caso das ligações metálicas. Com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelo eletrodo, fechando assim o nosso circuito elétrico. Bom, partindo pelo complemento, então a única letra correta para a gente é a letra D, onde a gente tem que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando estão puros no estado líquido, devido à existência de íons com liberdade de movimento que podem ser atraídos pelos eletrodos, fechando o que nós chamamos de circuito elétrico. Então, galerinha, o que fica aqui para a gente dessa aula? Que quando a gente está estudando o átomo e as suas partículas, a gente tem que visualizar que são as partículas que compõem o átomo que vão permitir ele estar no estado neutro, sem carga, ou ainda ele se apresentar na forma de íons. Como, professora? A partir da igualdade dos prótons e elétrons, quando eles estão na mesma quantidade, o átomo é neutro, e da diferença de quantidade desses prótons e elétrons. Quando elas estão em quantidades diferentes, aí a gente tem os íons. Se eu tenho mais elétrons, o nosso íon é um ânion, porque ele tem mais carga negativa. Se eu tenho mais próton, o nosso íon é um cátion, porque ele vai ter mais carga positiva. E como que essas cargas surgem? A partir da perca e do ganho de elétrons. Não existe o surgimento de carga porque eu ganhei ou perdi prótons. Só existe o surgimento de carga quando o átomo ganha ou perde elétron, que está lá na eletrosfera. E normalmente, galerinha, isso sempre vai acontecer com o elétron mais distante do núcleo, aquele que está lá na camada de valência. Tanto para ganhar quanto para perder. Tranquilo? Agora a gente vai para o nosso momento de revisão e depois vocês vão para a atividade de sala, tá bom?